Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Seja bem-vinda, Val Melo, nossa poeta piauiense, né? Grande na nossa vida carioca de poeta, né? Nossos saraus, né? Em nossos eventos, tu é uma figura marcante no nosso sarau. Seja bem-vinda. Então, nós estamos dando aqui início a mais essa versão da Sala com Poesia Cult. E, Val, como você começou a sua jornada como poeta e o que a inspirou a escrever poesia? Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer inenarrável poder participar desse tipo de programa. Até o nosso também. Nascer no Nordeste brasileiro, não é só um verso alexandrino, não. Não é só um dodecassílabo. Ele já nasce com poesia. Ou você sobrevive enxerga a poesia, ou você, em tudo que você olha, tem poesia. Então, assim, a minha jornada é um pouquinho complicado eu dizer, assim, quando que foi uma data específica que eu comecei, porque quem é neta de repentista e vivia em meios, fui criado com a literatura de cordel, aprendi a ler com os cordéis, então é difícil eu dizer quando eu comecei a jornada, mas posso dizer que foi a partir dos 10 anos de idade com uma professora, né, que trazia literatura regional para dentro da sala de aula da forma mais polida possível, e aquilo foi um encantamento para mim. Então, a partir dali, eu comecei os meus primeiros versos. Eu posso dizer que foi a partir dali. Que ótimo, Val, porque lá no Nordeste existe muita literatura regional que são lindas, inclusive aqueles repentistas, não é? Tudo muito original, autêntico, né? Então, eu queria saber quais foram, né, as suas principais influências literárias e que poetas ou escritores que te influenciaram mais. Eu posso, sem sombra de dúvida, dizer que a minha primeira, e continua ainda sendo a minha grande, né, principal influência, foi, sim, a regional, que foi a literatura de Demburgo do Bal Teixeira, o H. do Bal, que foi essa professora que me apresentou o H. do Bal. Depois disso, é claro, eu caminhei, né, sou uma machadiana, assim, apaixonada pela obra de Machado, sou uma apaixonada por obras de Clarice, tenho um carinho imenso por Adélia Prado, leio muito Adélia Prado, mas eu não posso deixar de dizer que a minha inspiração hoje, principalmente, ela vem voltada até para os estudos que vem fazendo em relação a isso, sobre muitos desses meus contemporâneos, né, contemporâneos da minha região, como Assis Brasil, que nos deixou com mais de 100 obras publicadas, com diversos gêneros, né, como Torquato Neto, que tem, assim, uma influência muito, muito grande nas suas cisões, nas suas confluências, e eu gosto muito da forma como Milô Fernandes escreve, porque eu tenho muito prazer com esse jeito mais ácido que ele tem de escrever. E, assim, são vários, não teria tempo aqui para citar, mas as minhas grandes e principais influências são essas. Em especial. E, claro, o meu grande poeta contemporâneo, que é também um compositor, que é o Climério Ferreira, um jornalista de Brasília, que eu acompanho, que eu tenho seu material e que eu estudo a obra, e eu tenho um carinho muito grande, porque ele escreve fácil, e escrever fácil é muito difícil.
Maravilha, maravilha, como diria o nosso poeta Cairo Trindade. Val, como é o seu processo de escrita? Você tem alguma rotina específica ou ritual que segue para escrever as suas poesias? Olha, Adalberto, eu não tenho um processo específico, né? A poesia na minha vida ela é como uma necessidade fisiológica. Ela surge, eu preciso escrever, seja no meio eletrônico, no papel de pão, no papel de bar, no guardanapo, não importa. O que acontece com a minha poesia é que ela fica guardada durante um tempo, para depois eu ir dar aquela burilada, aquele trabalho, né? Mas eu não tenho um processo específico, né? Eu costumo dizer que eu não tenho esse processo, não tenho a inspiração, eu tenho uma determinada piração que eu preciso fazer acontecer e depois eu vou trabalhá-la como se fosse um filho que eu preciso arrumá-lo para poder levar à rua, levar à escola, levar e apresentar a alguém. A minha poesia é assim. É, você tem algum tema recorrente? Você gosta de escrever sobre algo que te atrai mais? E também você, de vez em quando, tem algum bloqueio criativo? Como é que você lida com essas coisas? É, então, os temas, eu posso dizer, eu sou uma inconformada, né? Então, eu acho que o poeta ele tem que ser isso, ele tem que ter esse incômodo. Então, eu tenho incômodos, eu costumo dizer isso, eu preciso usar essa verborragia porque eu possuo incômodos. Mas existem duas coisas que eu levo muito em consideração e talvez seja um tema até muito recorrente nas linhas dos poetas, que é o tempo, talvez por eu ser uma pessoa muito saudosista, eu tenho uma ligação muito forte com o tempo, por eu também ter sido criada por avô e tudo, e o meu avô tinha muito isso, com horas, minutos, dias, anos, né? Então a gente fazia muito essa brincadeira com o tempo. E eu tenho uma linha de trabalho muito voltada para as mulheres, porque eu sou filha de uma mãe solteira e venho de uma linhagem de mulheres muito, muito fortes. Então, eu acho que, na verdade, são o tempo, as mulheres e, por que não dizer, o sistema, por eu ser essa pessoa extremamente inconformada. Então, eu poderia. E quanto ao bloqueio, eu não brigo com os bloqueios. Quando acontece o bloqueio criativo, e isso eu sei que acontece com todo mundo, né? Quando ele acontece, eu tento não brigar com eles, eu tento fazer uma coisa paralela a isso, eu confesso que eu fujo deles. Então, eu deixo eles vencerem achar que venceram naquele instante, e depois eu vou fazer outras coisas. E se der, eu volto. Maravilha. Como você vê o papel da poesia na sociedade atual, Val? E como você acredita que ela pode ter algum impacto significativo nessa nossa sociedade? Olha, a poesia, ela teve, tem e sempre terá uma função de comunicar, né? Então, assim, é, a ignorância sempre foi uma arma que destruiu o mundo. E a poesia eu considero uma das armas de combate a essa ignorância, né? Então, você precisa ser, como que eu vou dizer? Você precisa ser insultado, se render às tentações da poesia, né? Já dizia o Milor Fernandes, como eu falei, eu gosto muito do Milor, ele dizia que não devemos resistir às tentações, porque elas podem não voltar. Então, se acontecer a poesia na tua vida, aceita essa tentação, porque é uma forma de, quem sabe, melhorar a sociedade. Maravilha, como diz o poeta, só a poesia salva, né? Amém. A poesia salva.
Maravilhoso essa sua seu Esporte, modo de pensar. intenção, Muito bom. maravilhoso. Poeta não pode desistir nunca, né? Não pode, não pode, jamais. Eu acho que o poeta, ele não desiste, ele fica nessa, sabe? Ele se frustra, mas aí depois ele vai encontrar alguma forma, alguma inspiração, alguma coisa e vai continuar tentando. Ele morre tentando. Você já participou de algum projeto colaborativo com outros artistas? E quais são seus planos para o futuro? Eu sim, já participei de projetos colaborativos e eu acho que são coisas assim que sempre agregam. Eu aprendi sempre na minha vida que a gente só se desenvolve quando a gente se envolve. Se isso não acontecer, então não dá para andar sozinho. Você precisa estar junto. A gente precisa de um poesia cult, a gente precisa de lugares em que possamos nos desenvolver. Eu tenho um projeto em andamento, sim. É um projeto que já tem uns 3 anos que eu venho pensando sobre ele. Como vocês falaram no início, né? Eu sou uma poeta piauiense e ele é voltado para a poesia regional. E há uma parte onde eu vou dar aqui um pequeno spoiler, que eu falo desses meus piauís, dessas pessoas que existem, dessas pessoas que fazem o acontecer, que criam, que existem e que estão aí fazendo muita história. Então, eu já estou estudando esse pessoal, já tem um tempinho, eu tô assim, confesso que estou um pouco, né, um certo receio, porque a galera lá escreve muito, e aí eu falar deles é um pouquinho complicado. Olha. Maravilhoso! Maravilha, olha só. Val, como você lida com as críticas e o feedback, né? Como você vê esse feedback negativo em relação ao seu trabalho, né? E também isso te afeta de alguma forma? Vou abrir um parêntese rápido. Você lançou um livro muito bom, muito interessante. Esse seu livro, nós lemos, curto, com os poemas tipo haikai. Sensacional o seu livro, o seu último livro. Então, como você lida com crítica e qual o feedback que você vê nisso tudo aí? Eu costumo dizer que ninguém me critica mais do que eu mesmo. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu até faço uma autossabotagem. Então, a crítica, quando ela vem, eu faço algumas observações. Em primeiro lugar, a crítica em si. Em segundo, se quem criticou tem propriedade para falar sobre. Porque às vezes essa crítica ela vem porque pode ter sempre alguém que talvez esteja querendo fazer o que você passa, mas não tem coragem, né? Então eu sempre tento procurar se essa pessoa tem propriedade. Se ela possui essa propriedade, eu vou dar uma olhada assim no que eu estou fazendo. E por que não mudar? E por que não voltar? E por que não rever? Agora, se a pessoa não tem, eu vou continuar fazendo o show e quem sabe um dia ela possa fazer parecido. Eu levo com leveza, com bom humor, e eu acho que a crítica ela é bem-vinda, né? Mas é preciso ser analisado isso. Ela é bem-vinda de que forma? Essa pessoa tem propriedade para falar? Porque se tiver, ótimo, né? Talvez a gente vá lá ou não também. Se você acha que não, segue o teu rumo. Mas não sou de me abalar ou de, sabe? Talvez pelos calos de tanta coisa aí nesse mundão, talvez eu não me abale tanto assim com o achismo de outrem. Isso é muito importante, né? Você ter certeza assim, das coisas que você gosta e que escreve, né? Embora críticas construtivas, dependendo de onde vem, também são muito boas, né? Mas, Val, já estamos chegando praticamente no nosso horário, né? E eu gostaria que você nos desse, assim, desse conselhos. Que conselho você daria para aspirantes a poetas que estão começando a jornada? E, por favor, encerre nos brindando com um poema seu. Pode ser?
Pode, claro. Primeiro eu digo que quem está querendo entrar nesse caminho sem volta, primeiro precisa saber que é sem volta, tá? Começou, vira um vício. Leia. Leia, 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 leia tudo, leia até bula de remédio, leia gêneros diferentes, leia os outros, leia, sabe? É preciso beber muitas fontes. É muito importante isso. Esse é, assim, é o suprassumo, é ler. E quando você achar que leu tudo, você volta tudo de novo, porque aí você vai ter uma outra visão, né? É uma poesia da poesia. É você reler e entender de uma maneira diferente. É encontrar um novo poema na mesma poesia, como eu costumo dizer. Então, é isso. Meu conselho é esse. Não, não pare de ler jamais. É isso. A língua é viva, ela está sempre em andamento. E é preciso entender como é que essas mudanças, valorizar o passado para poder entender esse presente. Isso é muito importante. E para brindar com um poema meu, como eu falei, eu venho estudando os meus conterrâneos, e este ano, Torquato Neto, se aqui estivesse, faria 80 anos. E em um dos meus textos que eu dedico a Torquato, que será um texto da minha próxima obra, eu falo Minhas Geografias, dedicada a Torquato Neto, quando digo: desalinho cisões com toques plurais no universo reticente. Do linho branco às macambiras, sou mutante em leira quente. Aldeão do impossível, vivo o litígio infinito junto às serpentes imóveis e os carcarás intocáveis. O mundo me recebe, mas pretere de onde vim, sem mapa, entre seca, mata e outros confins. Destinado a ser semente, nos meus mundos de versos, eu, muitos em instantes, louco, são, demônio e um porvir, um contador de lendas, anjo torto, Piauí. Maravilhoso, maravilhoso. Val, você é uma pessoa muito expressiva como poeta, como pessoa também, que nós conhecemos você, né? Olha, agradecemos muito a sua participação. Dalberto, quer falar alguma Quero coisa? falar, sim. Val, você é uma revelação no nosso meio carioca, da poesia carioca, e, como não, em todo o Rio de Janeiro. Você é uma pessoa bastante expressiva, contundente, tá? Uma poetisa poeta, né? Poetisa mesmo, marcante, bem marcante. Meus parabéns, tá? E muito obrigado por participar aqui conosco desse nossa reestreia da nossa sala com poesia cult. Muito obrigado. Lembrando aqui para os espectadores que a Val vai estar participando com um poema diariamente durante uma semana, mais ou menos. Tá? Não perca. Muito obrigado. Ai, que bacana. Eu que agradeço, Marisa e Dalberto. Eu agradeço a todo o cenário carioca que me abraça, e em todos os lugares onde eu chego eu tenho assim esse carinho muito grande pelo Rio de Janeiro. Eu sou uma apaixonada, eu costumo dizer que eu sou uma pirioca. Eu sou uma piauiense que ama o Rio de Janeiro. Então, eu agradeço. Obrigado ao Poesia Cult, obrigado Marisa, obrigada Dalberto. É incrível poder participar de programas como esses, que agregam, que somam e que só enriquece o cenário da poesia. Muito obrigada. Obrigada a todos. Valeu!